Fala aí, pessoal, beleza? Bom, hoje aqui eu deixei até o último minuto aqui, né? Até os 45 do segundo tempo, noite de quinta-feira, né? Eu esperei até agora para gravar esse vídeo, né? Porque esperei ter alguns posicionamentos oficiais sobre o assunto do vídeo, né? Que vocês já viram no título. Mas eu vim conversar com vocês hoje sobre as questões envolvendo a possível adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, né? E eu queria colocar alguns outros aspectos, né, dessa questão toda que está tendo na Ucrânia e o novo cenário geopolítico internacional, né? Então, hoje eu vim, né, colocar para vocês o que eu penso mesmo, não tem script nem nada. Eu vim. É uma conversa, né? Sintam-se como se estivesse conversando entre amigos. Mas, claro, antes de começar o vídeo, né? Mais uma vez falando, né? Para vocês conhecerem os trabalhos dos canais parceiros, né? Destacando, por exemplo, o Anitablian, que ele está trazendo um pessoal extremamente gabaritado, assim, impressionante até para fazer lives com ele, né? Como pessoas internacionais, né? O general da OTAN, um ex-Spetsnaz e por aí vai. Então, ele, o Arte da Guerra, né? Todos os canais parceiros que vocês podem ver lá, lá embaixo, né? No perfil aqui do YouTube, né? Mas conheçam os trabalhos que são todos complementares uns com os outros, né? Então, para vocês saberem mais, até várias informações que eu pego são com eles, tá? Então, se vocês quiserem aprender mais, para quem já não conhece, né? Que muitos de vocês aqui já são desses canais, né? Então, se inscrevam lá e acompanhem o trabalho deles, que é extremamente importante, tá? E claro, como vocês já sabem, né, tem o perfil do Instagram para quem quiser ter mais informações, né, complementares também com o canal aqui, ter um contato mais direto comigo, né, pode me chamar por lá para conversar, perguntar alguma coisa, né, e também fica à vontade para perguntar e conversar aqui nos comentários do vídeo, né, e também quem quiser contribuir um pouco com o canal, né, tem o Pix também, né, já que o canal não é monetizado e o YouTube complica muito para isso também. Então, quem quiser contribuir um pouco, dar uma força aqui para o canal, o Pix está aí na tela, né? E quem quiser contribuir vai ser de grande importância, tá? Então, agora sim, vamos para o vídeo. É só uma conversa mesmo, mas vamos lá. Então, é o seguinte: alguns amigos meus, né, alguns colegas vieram perguntar, vieram conversar, fazer alguns comentários sobre essa situação, né? Vamos começar do começo. A Suécia e a Finlândia, eles são países que são declaradamente neutros. Então, até agora, eles eram países que eles se comprometiam a não fazer parte de nenhum bloco geopolítico, né, assim, nesses sentidos, né, bloco militar e tudo mais. Né? Agora, quanto a isso, agora eu não lembro quem foi, mas algum oficial, algum membro oficial do governo russo comentou que eles já eram praticamente membros da OTAN, só não eram oficialmente, né? Porque realmente a Suécia, principalmente, fazia muitos exercícios, muitos treinamentos conjuntos com o pessoal da OTAN. Então, eles já eram meio que alinhados, né? Para não dizer outra coisa. Mas, de qualquer forma, a Suécia, primeiro, desde antes da Segunda Guerra eles já eram. Se eu não me engano, até na Primeira Guerra eles já eram declarados neutros, né? Tanto que eles não tiveram participação nas guerras. E a Finlândia, também depois da Segunda Guerra, ela se declarou neutra, né? Apesar de ela estar um pouco mais voltada para a Rússia, mas ela era neutra, né? Ela não integrou nada, nenhum bloco contra a Rússia. Até porque, né, eu já vi alguns argumentos que eu concordo, e concordava um pouco mais antes, falando daquela questão, né, da Guerra de Inverno, né, que a União Soviética invadiu a Finlândia e teve esse confronto, tanto que foi o que abriu espaço para a lenda, né, da Morte Branca, né, o Simo Häyhä, que é o maior sniper da história. Então, teve confrontos entre eles, né, isso é histórico. Mas não foi num nível que, assim, para levar um ódio recíproco entre os países que fosse uh, causar o país entrar por uma aliança contrária ao outro, certo? Mas então, por que eles querem entrar para a OTAN? Né? Eu confesso que até agora não cheguei a uma conclusão assim concreta.
Para mim tá faltando alguma coisa, alguma peça nesse quebra-cabeça eu não consegui desvendar. Para mim não faz sentido completamente por que eles querem entrar. Porque, como eu falei, eles não têm problemas diretos, né? Não tem, por exemplo, faixas de terra em disputa, né? Não tem questões fronteiriças ali, não tem disputas, por exemplo, escaramuças ocasionais entre os exércitos, não tem nada disso. Tá super bem definido, tanto que não tem nem tropas dos dois lados nas fronteiras, né? Não tem instalações militares russas ali, não tem. Porque é uma situação bem resolvida e não tem. A Rússia, tipo, ela disse, né, que não tem problemas com a Finlândia, nunca teve. Nunca teve agora, né? E eles não enxergavam nenhum problema, nada que ocasionasse, né, que desse justificativa para a Finlândia entrar para a OTAN. E, sinceramente, eu acho que pela Finlândia não mesmo. Talvez, por exemplo, às vezes acontece de ter assim, invasão de espaço aéreo por um avião da Rússia, mas da Finlândia eu não lembro disso de um bom tempo mesmo. Assim, é, da Suécia eu lembro de alguns casos disso, de, sei lá, 2017, 2018, um ou outro, mas da Finlândia não. Pode até ter ocorrido em alguma ocasião, mas é muito pontual. Tá claro que é uma coisa ruim, mas tudo bem, nada que justifique entrar para a OTAN, entendeu? E a Suécia já tudo bem, já acontece um pouco mais de aviões, de barcos, né? Porque a Suécia também tem algumas ilhas ali no meio do Mar Báltico. Então pode ser que a Rússia tenha entrado em águas ali, mas não é nada assim muito grave ao ponto de levar esses países a entrar, né? Aí você fala, não, mas aí vendo a invasão da Ucrânia, a gente pode entender que esses países tenham se sentido ameaçados, porque se a Rússia pode fazer isso com a Ucrânia, eles podem fazer isso com qualquer vizinho. Só que isso é, na minha opinião, analisar muito rasamente, porque a gente, como vocês que acompanham o canal já viram nos outros vídeos, a Rússia teve muitos motivos para invadir a Ucrânia, né? É uma situação, é uma relação muito mais complexa da Rússia com a Ucrânia do que com a Finlândia e com a Suécia, né? A Rússia não teria, teoricamente, motivos para invadir nenhum dos dois, né? A não ser a expansão territorial, que a Rússia não precisaria agora, vamos dizer, né? Então, ainda mais nessa situação como ela está hoje, né? Já está em conflito com a Ucrânia, com essa pressão toda. Você acha que eles vão querer invadir mais um país que não tem nada a ver? E estrategicamente para eles não é tão interessante. Então, tem alguma coisa faltando para mim. Pode ser que eles tenham alguma informação que ninguém saiba e isso levou eles a tomar essa decisão, mas para mim não faz sentido. Agora, isso começa a fazer um pouco mais sentido se a gente pensar pelo outro lado, pelo lado da OTAN. Se a gente olhar tudo o que está acontecendo agora dentro da OTAN, a gente pode perceber que as lideranças mesmo da OTAN, né, seriam os Estados Unidos, a Inglaterra, os dois principalmente. Mas eles estão pressionando muito o resto da aliança a tomar partido do lado deles, né, independentemente de concordar ou não. Né? Tanto que a gente pode ver isso, por exemplo, com as atitudes do Olaf Scholz, que é o chanceler alemão. Porque, a princípio, a Alemanha deveria ser um dos países mais contrários a tomar uma atitude hostil à Rússia. Mas ele é meio que obrigado a fazer algumas coisas, né? Apesar, ele joga meio que no meio termo, né? Ele tenta apaziguar um pouco, depois ele faz alguma coisa para alegrar a OTAN. Então, isso mostra um pouco. Mas, por que eu estou falando isso? Pode ser que a Suécia e a Finlândia estejam meio que sendo coagidas, de certa forma. Uma coisa bem debaixo dos panos, vamos dizer assim. Não consigo pensar um exemplo prático. Mas pode ser que eles sejam coagidos a integrar esse bloco da OTAN. Mas, sinceramente, isso é pura especulação, tá? Não levem como verdade. Eu só estou conversando com vocês, expondo alguns pensamentos meus, né? Porque realmente, parando para pensar friamente, eu não vi uma lógica, né, nessa entrada. Porque agora, justamente, até que a gente pode ver a reação da Rússia. Agora sim, que eles entrando para a OTAN e demonstrando claramente serem hostis à Rússia, agora sim os russos têm motivos para tentar olhar de outra forma, né, de uma forma um pouco mais hostil para esses dois países também. Então, é uma situação muito complicada que eu confesso não tá entendendo muito bem. Eu já comentei um pouquinho sobre isso em algum outro vídeo, não lembro agora qual foi, mas acho que foi naquele do que eu estava falando do porquê que não ia ter guerra.
entre a OTAN e a Rússia. Mas a OTAN, ela é um bloco grande, né, só que ele não é nem um pouco coeso. Ele tem uma série de disputas internas, uma série de desentendimentos internos, né, não é uma coisa, não é um grupo homogêneo. Ele tem pensamentos bem dissoantes entre si. Isso pode ser um entrave para a entrada desses dois países também. Tá? É por isso que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo também, porque eu estava esperando um pouco desses posicionamentos. Falando um pouco mais claramente, não é do interesse de alguns países que esses países entrem também. Né? E, na real mesmo, assim, na minha opinião, não é do interesse de ninguém, porque isso só vai ser um escalonamento nas tensões. Né? Mas, falando pela perspectiva da OTAN, o que acontece? Lembra no comecinho da operação especial na Ucrânia? Que a Rússia falou que a OTAN não tinha se levado em conta as questões de segurança para a Rússia, né? Não tinha levado em consideração as preocupações da Rússia. Né? A Turquia entende da mesma forma, e isso para eles. Por quê? Aqui é pouco falado, mas uma das maiores questões para os turcos é a questão curda. Né? É uma das maiores rivalidades, né? Maiores questões de segurança que eles têm, né? É a questão curda. E a Finlândia e principalmente a Suécia são praticamente talvez os dois dos maiores patrocinadores da causa curda. E o problema é que em muitos desses movimentos, né, como em outros lugares também, existem aqueles lados mais pragmáticos e outros um pouco mais radicais. Inclusive, na causa curda, existe o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é o PKK, que para os turcos ele é considerado um grupo terrorista. Né? Existem muitos curdos que se refugiam na Suécia. E por isso, eles entendem que esses dois países, principalmente a Suécia, eles favorecem a causa terrorista, pelo menos contra a Turquia. Então, pensa vocês na visão da Turquia. Você abre espaço para um país entrar na sua aliança, ou seja, você vai virar aliado de um país que cria, vamos dizer assim, a sua maior insegurança. Vamos dizer assim, é como se fosse... deixa eu pensar aqui no caso para o Brasil. Imagina que fosse uma aliança militar aqui da América do Sul e, vamos supor, é um caso totalmente hipotético. O Paraguai, ele fica favorecendo ali os traficantes do Rio de Janeiro. E, de repente, o Paraguai entra para essa aliança. Não faz sentido. Né? Então, a Turquia ela é extremamente contrária a essa adesão desses dois países. Né? E hoje ela deixou claro isso. O próprio Erdogan, ele que é o presidente do país, ele falou, a Turquia não vai deixar esses dois países entrarem na OTAN. E outro país que também é uma lógica parecida com essa é a Croácia. Né, que todo mundo, né, um monte de gente vai falar, mas a Croácia não importa, quem é a Croácia? É um paísinho desse tamanho. Mas na OTAN, cada país tem um voto igual. Então isso é importante, porque cada voto conta. Né? E para a Croácia a questão é essa mesmo, porque depois da guerra da Iugoslávia, né, depois da Iugoslávia e da Sérvia e tudo mais que ocorreu, os Balcãs até hoje são uma região bastante instável e tem muitos problemas lá, né, principalmente com a Bósnia, tem a questão do Kosovo também, então ali é bem complicada a situação. E a Croácia disse que falou, enquanto a gente não resolver a situação, a gente não pode querer criar outros problemas, não pode querer ampliar e ter atenção para outros lugares se a gente não resolveu nem o que a gente fez no passado. Né? Tudo bem que isso é um pouco interessante se a gente for pensar, porque eles operaram no Afeganistão, na Líbia, né, na Síria, no Iraque, um monte de coisa que eles fizeram, e foi depois da Iugoslávia, né, depois da Sérvia. Mas, mesmo assim, é uma coisa que eles têm razão nisso que eles falam. Porque até hoje tem uma série de problemas lá que foi causada pela guerra que a OTAN causou ali, né, pela invasão da OTAN. Então, a Croácia também disse já explicitamente que eles não vão apoiar, o voto deles é contrário. Tá? Isso é importantíssimo. E um outro ponto que eu acho relevante a gente comentar
é que o primeiro-ministro italiano, também em uma reunião que ele teve, ele comentou também que ele acha que agora não é o melhor momento da OTAN se expandir, né? Ainda mais ali, né, na direção da Rússia. E ele tem razão. Isso não é uma questão de você falar, é pró, é contra, não sei o quê. Não, a questão é, ele estava pensando de uma forma pragmática. A Europa, ela é totalmente dependente da Rússia. Isso a gente já falou muito. Todo mundo está sabendo agora por tudo que já saiu aí. Então, como você vai ser totalmente contrário, né, totalmente falando contra, né, tudo que eles estão fazendo, e ainda depender. Então, a Itália está tentando, de uma certa forma, ponderar um pouco, né, tentar apaziguar a situação também, e falou, pô, gente, agora não vai dar certo, né, a gente já está já tá de mal com a Rússia. Né? Se a gente comprar mais essa briga, eles podem apertar mais e a gente vai se ferrar. Porque, assim, gente, a Europa tá se dando mal, tá? A situação econômica lá tá triste e tem muito refugiado chegando. Tá, assim, tá um negócio caótico lá mesmo. Vai ficar pior ainda. E, dependendo das atitudes que eles tomarem, ou vai piorar muito mais, ou pode piorar menos. Então, é esse que é a questão aqui. A Itália tá querendo que piore menos. Só que aí a questão, que tem vários países, inclusive a França e a Alemanha, que eu achava que eles tinham um poder de influência um pouco maior do que eles estão demonstrando, pelo menos, que eles estão seguindo, todos ali, estão seguindo assim, exatamente o que os Estados Unidos e a Inglaterra estão mandando. E acho que nesse caso aqui a Inglaterra está sendo a cabeça, vamos dizer assim. Tá? Aí a gente pode, né, o segundo Farinazo e alguns outros amigos, né, eles estão estudando um pouco mais a fundo, me parece que é uma coisa de uma rixa histórica já. Eu não desprezo isso, não, eu concordo que possa ter, porque a gente pode ver, historicamente, a Rússia e a Inglaterra se estranham faz muito tempo. Então não me espantaria que isso fosse exatamente isso. Mas então parece que esses países estão sendo levados ao limite por conta desses países. E aí até um outro ponto que eu queria entrar depois, mas até onde que eles vão, né? A situação lá para eles está ficando péssima, né? Quando eu fiz aquele vídeo, foi logo antes, né, de começar a guerra na Ucrânia, que eu falei, não vai ter guerra entre a Rússia e a OTAN. Né? Por que eu falei aquilo? Porque até aquele momento a gente entendia, todo mundo, né, todos os analistas, eles entendiam que esses países, principalmente, eles eram regidos por, assim, líderes pragmáticos ou por sabe, que eles agiam de uma forma pensada, fria, calculada, né, pragmática. Era o que a gente entendia. Só que a gente pode ver agora que eles não estão agindo assim. E é interessante porque é uma mudança muito brusca para muitos daqueles países, como por exemplo a Alemanha, como eu já disse, e a França também. Isso me chama muita atenção. Né? Aquele vídeo eu falei por conta das extremas relações econômicas que tem entre os países, né, entre os blocos ali, né, vamos dizer, uma série de fatores desses. Eu falava, isso aqui vai inibir que ocorra algum problema, porque ninguém é maluco de querer um conflito direto. Só que agora parece que eles querem, estão levando para isso. Nada mais mais claro que isso para mim do que essa questão de querer aderir a Suécia e a Finlândia para o grupo deles, sabe? Nada para mim fica mais nítido que isso. Então, eu queria, né, expressar um pouco isso aqui com vocês, para ver o que vocês pensam também sobre isso. Né? Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Né? Qualquer informação extra que vocês tiverem, sempre muito bem-vinda, tá? E também não precisem concordar com tudo que eu falo. Se vocês tiverem alguma discordância que for respeitosa, podem colocar. Em todos os vídeos é assim, tá bom, gente? Fazendo um paralelo com isso que eu tô falando, aquele vídeo que eu fiz ano passado falando da decadência americana, ele se aplica extremamente agora ao que está acontecendo na Europa também. Só que pior ainda. Né? Porque assim, aquele vídeo e acho que alguns outros que eu coloco aqui, o pessoal deve achar que eu sou contra os Estados Unidos, contra a Europa, contra essas coisas todas. Mas não é, gente. A gente pode ver que um monte dessas coisas estão levando eles pro buraco. É como essa questão agora mesmo. Hoje mesmo, que é quinta-feira, eu acabei de colocar uma postagem falando sobre
os impactos na Inglaterra, algumas coisas, né? Então, depois que vocês saíram do vídeo aqui, dá uma olhadinha lá se você já não viu, tá? Mas eu fiz um vídeo também falando sobre os impactos da guerra na Ucrânia, né? Impactos econômicos. E tudo isso converge, né? Porque a minha grande questão é, eles estão indo totalmente, vamos dizer assim, ideológicos, assim, estão indo cegamente pro buraco. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dos líderes da Europa para ir até essas últimas consequências. O problema é se eles chegarem, né, realmente às últimas consequências, porque isso vai significar guerra direta com a Rússia. E uma guerra direta com a Rússia entre a OTAN é o fim de metade do mundo, pelo menos. Porque, assim, nenhum lado vai perder, não vai querer perder, né? Aí a questão é, quem vai perder mais, né? Porque só os Estados Unidos já são, acho que, 4 mil ogivas nucleares, a Rússia tem 7 mil, aí França, a Inglaterra tem mais algumas, então não vai sobrar muita gente para contar a história, né? E agora, sem ser esse lado tão pessimista, mas até aonde, até que ponto que os líderes vão levar as suas populações? Porque, ó, na Inglaterra, pelo que eu vi ali, foi 9% de inflação até agora e pode chegar a 10,5%. A gente aqui no Brasil está um pouco mais acostumado com isso, mas nesses países é o fim. Eles estão acostumados com inflação baixíssima, com pouquíssima, né? São economias um pouco mais estáveis. E eles estão em choque, porque realmente as economias deles estão sendo extremamente afetadas. Pô, tá faltando insumo. Nos Estados Unidos estão desesperados que tá faltando alimentação de bebê, né? Esqueci como que eles chamam lá, mas tá faltando comida de criança. Tá faltando uma série de produtos. Tudo que você pensar está sendo afetado lá, né? Então, a população está sendo extremamente prejudicada, sem ter um ganho mínimo para eles, sabe? Os países não estão ganhando nada com essa questão toda. Sanções lá da Rússia, não sei o quê. Quem está sendo sancionado, na real, são os europeus. Porque o impacto que está tendo é na Europa. Né? Para quem tiver algumas dúvidas, é para falar, não, mas a Rússia está sofrendo. Cara, por muitos pontos que eu já vi, não tá, mas tem um mais forte. Tem o nosso grande amigo, né, Leonardo Russo, que apesar do nome de Rosso, do italiano, né, é um nome italiano, não é russo, ele está morando no Quirguistão, né? E a gente tem um grupo nosso, né, que a gente conversa e troca informações entre nós. Ele falou, cara, a Rússia, assim, os países lá da Ásia Central, todos os países, né, alinhados à Rússia, eles são extremamente ligados economicamente. Então, ele falou, com as palavras dele, hein, se a Rússia peida, esses países defecam, para usar uma palavra um pouco menos, né, chula. Mas, então, assim, esses países, eles são extremamente afetados. Se uma coisa mínima afeta a Rússia, esses países são extremamente afetados, porque a economia deles é muito ligada. E ele falou, pô, tá indo tranquilo lá, tá indo até melhor, um pouquinho. Então, se tivesse ruim na Rússia, com certeza não estaria assim. E essas coisas sutis demonstram muito mais a realidade do que as coisas mais explícitas. Isso eu tenho repetido aqui pra vocês, né, porque é uma coisa que eu tenho percebido muito. As coisas mais relevantes são as sutis. As coisas que ficam em destaque geralmente são furada, tá? Então, isso eu queria falar porque a gente, como eu acabei de falar, as sanções são contra a Rússia. Só que quem está se dando mal mesmo é a Europa e os Estados Unidos. Então, para mim não faz sentido nenhum essa história toda, né? E por isso que eu estranho muito essa questão deles quererem aceitar, né, querendo trazer a Suécia e a Finlândia para esse grupo, até porque nenhum dos dois vai ganhar nada com isso. Quer dizer, nem a OTAN e nem esses dois países. Né? Até um ponto assim, né, que eu não falei, né, mas a Rússia falou, ó, tá bom, vocês querem entrar? É o seguinte, se vocês entrarem e ficar como tá agora, tanto faz pra gente, não faz diferença nenhuma. Até porque, como eles falaram, a gente já sabe que vocês já eram alinhados. Agora, se começar a mobilizar a tropa para a fronteira, começar a ter infraestrutura na fronteira, aí o bicho vai pegar. Felizmente, me parece que os dois países já falaram que eles não têm intenções de deixar se instalar bases da OTAN e tropas, né, serem enviadas para lá. O que me alivia,
Só que isso também não é garantia de nada, né? Porque a OTAN já tinha falado em 91 que eles não se espalhariam pro Oriente, e desde então mais de 10 países, agora eu esqueci certinho, né? Mas vários países entraram. Praticamente o leste europeu inteiro, que era do Pacto de Varsóvia, foi para a OTAN. Então a palavra da OTAN não significa muita coisa, tá? Então, sei lá, eu já vim só conversar com vocês, né? Colocar alguns pontos do que eu penso, né? Não estou trazendo informações muito baseadas, assim, né? Tal. Eu vim trocar ideia com vocês mesmo, né? Eu vim conversar com vocês, né? Se vocês tiverem algum pensamento que vocês queiram colocar, né? Como eu já disse, coloque aqui embaixo que eu vou ler. E é sempre bom a gente trocar informações, né? Porque às vezes onde vocês colocam alguma coisa que eu nunca tinha pensado, às vezes a gente não acha em outros lugares, né? Então fiquem à vontade, tá? E fiquem à vontade também para discordar, como eu já disse também, né? Mas acho que hoje eu vou encerrando por aqui, porque realmente, como eu já disse, eu só vim conversar com vocês um pouco sobre isso e esclarecer algumas coisas. Mas então, resumindo tudo, eu acho que existe a possibilidade da adesão deles, é uma possibilidade até forte, mas eu não acredito que ela vai acontecer realmente. Não por enquanto, pelo menos. Por conta da Croácia e da Turquia barrarem. Tá? A questão da Turquia, apesar de ser mais complexa, eu acho que é mais possível de eles resolverem, porque é engraçado. A Turquia ela tá cobrando um monte de coisa agora para aceitar. Não, para aceitar eles têm que parar de apoiar os curdos, né, os suecos, tem que declarar eles terroristas, eu quero não sei o que, não sei o que lá, eu quero que reintegrem a Turquia no projeto F5, aliás, perdão, F-35, né, ou seja, o do caça americano, né, os turcos tinham parte do processo, né, eles querem ser reintegrados, até porque é uma grande quantia em dinheiro que eles deixaram de ganhar, e eles também querem que encerre as sanções contra a Turquia por conta da aquisição deles do S-400, que é um vetor russo. Então, fora uma série de outras coisas. Então, apesar de ser muito mais complexo, eles estão abertos à negociação. Aí vai um outro aspecto, uma outra questão, que é se eles vão conseguir negociar ou não. Tá? Agora, os croatas eu acho que é um pouco mais complicado. Mas como é um país de uma expressão um pouco menor, talvez eles sejam forçados, né? Mas eu não acredito que vai ocorrer essa adesão agora. Pode ser que no futuro ocorra daqui a alguns poucos anos, mas acho que agora vai ser barrado, tá? Mas, como eu já disse, isso são só os meus pensamentos, não é informação propriamente dita, tá? Então, é isso, né, gente? Por hoje eu vou encerrando por aqui e já sabe, se vocês gostaram, né? E se você assistiu até aqui, obrigado, né? Se vocês gostam desses assuntos, gosta de relações internacionais, geopolítica, história militar também, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Curte, né? Deixa o like se você gostou, isso ajuda bastante também. Críticas, sugestões, informações extras, como eu já disse também, pode deixar aqui embaixo. E, extremamente importante, compartilhem esse vídeo. Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhem esses vídeos, porque o YouTube ele tem boicotado um pouco muitos produtores de conteúdo. Né? Então, nossos canais parceiros, eu estou sendo prejudicado, né? Todo mundo está percebendo que está ficando um pouco difícil. Até porque esse assunto já é um assunto complicado, né? E aqui no YouTube eles não curtem muito que a gente coloque. Então, eu estou percebendo que está complicada a situação aqui do canal. Então, ajudem e compartilhem esse vídeo, por favor, tá? Esse, os outros e tudo mais. Então, por hoje é isso e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.